Olá, amigos e amigas de Vitória da Conquista. Lorival Sancho aqui mais uma vez para bater um papo com vocês. Hoje eu convidei aqui o meu amigo Bruno Ribeiro para bater um papo bacana com a gente aqui sobre cultura e arte na cidade de Vitória da Conquista. Bruno Ribeiro, ele é ator, bailarino, produtor cultural, pedagogo, fundador da companhia de teatro Alegria e Festa e é pós-graduado em artes. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Oi, pessoal. Bruno, ele é nascido e criado aqui em Vitória da Conquista e desde os 12 anos de idade se envolve com teatro, com artes e com cultura de um modo geral. E hoje, aos 34 anos de idade, continua envolvido plenamente com a produção artística e cultural em Vitória da Conquista, vive disso e posso dizer, sem medo de errar, que é feliz com isso. Exatamente. A arte faz parte da minha vida, né? E comecei fazendo teatro cedo, né? Criança. Minha mãe me colocou nesse mundo da arte. Ela via em mim, né, essa arte aflorar e aí resolveu me colocar para fazer teatro, né? Aí eu comecei em uma igreja aqui em Vitória da Conquista. E daí acabei me apaixonando, né, por esse mundo e estou até hoje aí, nesse mundo aí das artes. Você comentou comigo que chegou a pensar em desistir, chegou a largar? Foi. Mas isso já depois de algum tempo, né, assim, já crescido, queria sair, por muitas vezes pensar assim, né, viver do teatro, às vezes, sim, é muito difícil. Sim, sim, sim. E aí, assim, às vezes eu enxergava muita dificuldade para poder realmente viver, ter uma vida, sabe? Assim, poder adquirir as coisas através do teatro, Sim, né? sim, sim. Que é o meu foco principal hoje em dia. Mas aí eu saí em determinado tempo e acabei voltando de novo porque a arte está em mim, é algo muito intenso, é muito forte. E hoje vive da arte. E hoje vivo da arte, graças a Deus. Muito bem. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito da cultura e da arte para a organização social de um povo, para a criação da identidade de um povo. Como é que você enxerga cultura e a arte nesse sentido? A gente pode pensar no contexto conquistense ou no contexto nacional. Como você enxerga a importância da cultura e da arte para o povo? A arte, quando você visualiza o que é arte, né? O que é arte, ela é algo estético, então a gente vive muito disso, entendeu? Assim, aonde você olhar, você vai encontrar a arte, né? Em meio àquela cultura, porque cada localidade, né? Aquele meio que você vive, tem algum tipo de arte. Então, assim, vamos colocar A gente poderia chamar de elementos artísticos, elementos culturais? elementos artísticos, elementos culturais. E assim, a arte ela é sim de extrema importância para determinada cultura, porque ali você acaba aprendendo, não é? Vamos supor assim, um contador de histórias, Sim, coisa que eu sou também. certo. Então isso aí é uma arte que é de anos e anos, sabe, atrás, assim. E se não existissem os contadores de história hoje em dia, você nem ia saber histórias do passado, entendeu? Então isso é uma arte onde você pega, faz uma roda de crianças ou uma roda de pessoas e aí você começa a contar aquela história, aquele caos. Então isso é uma arte inserida a determinada... É uma cultura daquela localidade contar histórias, entendeu? Então, assim, a arte, ela tá, sim, coligada às culturas, né? Então, determinados lugares tem, sim, aquele momento de expressar aquela arte com determinada modalidade, né? Que seja através ou da dança, ou de uma contação de histórias, ou da música. A gente pode pensar então que a arte e cultura ela não se manifesta apenas de uma forma material, de uma forma física, através de monumentos, de símbolos, não. Ela também é um bem simbólico, digamos. É um bem simbólico, entendeu? A, Ela a, pode passar assim de gerações e gerações, sabe? E assim.
A contação de história, então, seria uma forma de perpetuar a cultura e a arte de um povo? Sim, 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 sim. Tem vários povos que isso faz parte, entendeu? Assim, que hoje em dia mesmo eu tenho um contato muito com pessoas mais idosas, Sim. sabe? E que eles falam para mim que na época, quando eles eram mais jovens, que os seus ancestrais já tinham essa habilidade de contar histórias. Sim, sim. E fazia sim. aquelas reuniões, e aí sentava os mais jovens, né? Para eles poderem contar os causos. E hoje em dia a gente tem, como a gente vem aperfeiçoando isso, então hoje em dia a gente trabalha com outros meios, né? Para poder contar fazer essa contação de histórias. Que seria através de bonecos, de fantoches, através de uma dramatização, né, a gente consegue contar aquela mesma história de uma forma mais lúdica, né, que naquela época eles não tinham essa acessibilidade a tais materiais. Sim, sim. Então a gente pode pensar que a contação de história, a perpetuação de uma cultura ou de elementos da arte, então ele, através da contação de história, através da oralidade, ele não pertence só às culturas que não tinham o domínio da escrita. Porque a contação de história ela faz parte, você é pedagogo, a contação de história ela faz parte dos processos educativos dentro da pedagogia. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, mesmo assim, no auge do desenvolvimento da tecnologia humana, a gente pode pensar que a contação de história é uma forma de perpetuar a cultura, a arte, de um modo geral, que não caiu em desuso. E talvez não caia nunca, né? Não caia nunca, sabe? Porque, assim, hoje eu, com 34 anos, eu ouvia histórias, quando eu era criança, Sim. não é? Que histórias que outros já vinham contando. Hoje eu conto essa história e crianças que me escutam, que escuta hoje as contações de história que eu faço, ela já conta para outras crianças. Sim. Ou ela chega, conta para o pai, que conta para a mãe, e assim vai se vai expandindo, né? Aquela história. A gente pode pensar aí na corrente do bem. É uma corrente do bem, sim, não é? Bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim, para o pessoal de casa que está assistindo a gente aí, como é que se deu esse primeiro contato seu com a cultura, com a arte, com o teatro, com a dança? Como é que você chegou lá? Assim, teve um período da minha vida, eu acho que nessa transição da minha infância com a minha adolescência, que eu fiquei muito tímido. Mas eu sempre fui muito ligado às artes, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de dançar, sempre fiz muita palhaçada, sempre fui muito de gostar de atuar. Sim. E minha mãe viu isso em mim, assim, ela via que eu era uma criança já com esse talento artístico. Aí foi quando ela me colocou para fazer o teatro em uma igreja, sim, aqui em Vitória da Conquista. Sim. Eu fiquei muito... Por aquela fase que eu estava vivendo de timidez, eu fiquei muito com receio de ir, sabe? De ter contato com outras crianças e tal. Aí eu acabei indo e lá eu acabei me descobrindo, assim, porque o teatro, eu considero, tanto eu como especialistas da área também, como uma modalidade que ela abrange várias outras modalidades. Então, através do teatro, você vai trabalhar a dança, você vai trabalhar o canto, você vai trabalhar a sua criatividade. E ali eu acabei me encontrando. Sim. Quando eu comecei a ter contato com outras crianças, com outros adolescentes, sabe? Você acaba tendo ali uma socialização, sabe? Assim. E aí eu fui desenvolvendo. Aí, a partir daquele dia, despertou algo realmente em mim, assim, para esse lado artístico. Aí, nunca mais parei. Só uma vez que eu dei uma de não querer fazer, mas, assim, foi coisa de 1 ano e depois eu voltei. Quando eu voltei, foi com realmente um foco. Eu pensava assim, realmente isso está em mim, eu tenho que ter uma maneira de usar isso ao meu favor e ao favor de despertar uma sensibilidade nas outras pessoas. E assim foi indo e estou até hoje. Então a gente pode dizer que
que a arte deu certo na sua vida. Deu certo. Deu muito certo. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância da cultura e da arte aplicada na formação dos jovens em idade escolar. Se a gente pensar vamos pensar no sistema de educação municipal, onde o foco é o ensino fundamental, se existe de fato uma relevância, uma importância na aplicação, na oferta de cultura e de arte de um modo geral para os alunos da rede municipal de ensino. Como é que isso vai refletir na vida dos alunos? Como é que isso vai se refletir na sociedade posteriormente? Você acha pertinente, acha importante? Sim. É de extrema importância, sim, que desde as séries iniciais, aquela criança ela tem assim, um ensino de artes. Pode ser tanto dança, como teatro, como musicalização, como as artes visuais. Sim. Porque ali vai acabar despertando o interesse da criança em se comunicar, ela vai acabar aprendendo, sim, ter uma certa postura, ela vai ser uma criança mais feliz, porque ela vai estar vivenciando coisas que o teatro, por exemplo, ele propicia, sabe? E assim, se essa criança, a partir dali, ela vem tendo essas aulas de arte, de um modo geral... Desde as séries iniciais, a gente pode pensar. Desde as séries iniciais até a sua adolescência, com certeza, essa criança, esse adolescente, ele vai ser, sim, um cidadão melhor. Isso vai formar uma boa pessoa. Sim, porque sim. ele soube despertar uma sensibilidade, uma visão de mundo, vai acabar tirando a criança que está inserida na rede, por exemplo, na rede municipal. Vai tirar aquele menino, muitas vezes, em casos de projetos que eu já participei, voltado à arte, vai despertar aquela criança para aquele tipo de arte, e muitas vezes tirando a criança da rua. Sim. Sabe? De fazer um trabalho infantil. Sim, sim. De tirar a criança de estar na rua sendo aviãozinho, sabe? A gente pode pensar que a arte, a cultura, inserido no ensino regular, mas num outro momento, num segundo turno, como uma atividade curso, extra. Como atividade complementar, como extra. A gente pode pensar que essas atividades podem poupar a criança da exposição à violência, da exposição às drogas. As drogas. E assim, e o teatro também, muitas vezes, ele ajuda a gente enxergar coisas que acontecem com a criança que muitas pessoas não enxergam. Sim. Sabe? Sim. Um teatro, por exemplo, acompanhado de um psicólogo, ele acaba descobrindo, então, quando uma criança, um adolescente, ele está sofrendo abuso, quando ele está trabalhando escondido, sabe? E assim, é de extrema importância, sim, a arte inserida na vida da criança e do adolescente, porque ele acaba também, igual eu disse no início, como eu era uma criança tímida, existem várias crianças tímidas. Uma criança que você sabe que é uma criança feliz, que sempre chega naquele ambiente risonha, brincalhona. Se ela passa a chegar lá triste, sim, algo está acontecendo, mas muitas vezes a gente pode pensar, mas sim, muitas vezes a gente não enxerga. Não percebe, mas a partir do teatro, você pode ali conseguir extrair da criança, então, o porquê ela está fazendo aquilo. Porque o teatro, ele vai fazer você se libertar de algo. Então, muitas vezes você vai expor aquele sentimento, aquela angústia que você está sentindo. E isso funciona muito com as crianças. Sim, sim. Sabe? Então, como eu digo, é de extrema importância. O teatro, ou a dança, ou as artes em geral, inserido desde as séries iniciais. Porque vai ser de bom uso
na vida da criança. De bom proveito, De né? A gente bom pode proveito, pensar. Então, assim, a gente pode pensar que a gente inserir as crianças, os adolescentes, na prática artística, na aquisição de uma cultura, vamos dizer, na aquisição de mais cultura. Então a gente não está necessariamente formando ali mais artistas ou mais atores, ou mais artista plástico ou mais dançarino. A gente pode pensar que a gente também está formando cidadão. Não necessariamente a gente vai aplicar, favorecer, facilitar o acesso à arte e à cultura para que eles sejam profissionais da cultura. A gente pensa que a gente está desenvolvendo habilidades numa pessoa que vai exercer qualquer outra função posteriormente. Exatamente. Assim, a gente pode fazer arte. Eu posso fazer o teatro. O teatro está em mim. Isso, claro que ele vai me ajudar a ser um ser humano melhor. Sim. Como eu disse, ele desperta uma sensibilidade, um olhar. Sim. Fora que ele trabalha a gente, a dicção, percepção, postura. Sim. Isso tudo vai ajudar muito. Vamos colocar um adolescente que tem uma visão já de fazer um estágio com determinada idade. Se aquele adolescente, ele sabe falar, ele sabe ter uma certa postura, ele sabe se comunicar, e ele fez o teatro, pronto, ele tem uma grande probabilidade, então, de estar exercido ali naquele primeiro emprego. Sim. Que era o caso de alguns projetos que eu já trabalhei e que a gente tinha esse foco com teatro e adolescente. Era formar aquele cidadão para o mundo. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, o teatro não é só para formar artistas. Ele vem, sim, para poder transformar aquela pessoa em um cidadão melhor. Ele saber ter aquela visão de mundo, saber se portar, né? Ele trabalha a pessoa tanto por dentro como por fora, sabe? Eu fiz teatro, não sei se eu lhe falei. Uhum. E desde pequeno eu sou ansioso. E quando eu entrei para o teatro, a minha mãe, ela reparou que a minha ansiedade diminuiu. Eu atribuo isso a uma série de coisas, mas entre outras coisas ao fato de que nas aulas de teatro que a gente fazia, a gente tinha muita aula de corpo, como o professor chamava. Então eu tinha um desgaste ali energético, uma movimentação que me dava muita satisfação. A minha relação com os colegas do teatro, dos quais eu sou amigo até hoje, da maioria deles, encontro com eles. Quando eu não encontro pessoalmente, a gente encontra por internet. Mas, assim, na minha vida, embora eu não tenha me tornado um ator, acho que eu posso até ter frustrado alguém por isso, mas me fez muito bem. Eu acho que eu percebo que me fez bem. Então, assim, para mim é muito claro isso que você fala em relação aos benefícios desse tipo de atividade dentro do sistema de ensino ofertado para os jovens, para a criança e adolescente. Então, assim, eu compreendo que seja bom e posso dizer por experiência própria que é bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para mim, como é que a gente poderia favorecer esse acesso de cultura e de arte a pessoas menos favorecidas? Porque a gente sabe que a população, de um modo geral, ela está ocupada em pagar conta, em comprar comida, comprar remédio, resolver problemas cotidianos. Como é que eu posso pensar em levar a cultura e a arte para essas pessoas que não têm recurso para isso? Olha, eu acho que a gente poderia ter um olhar assim voltado para projetos. Eu acho que projetos. O município poderia ofertar, criar esses projetos? Acredito que sim. Tem essa oferta de projetos voltado para essa comunidade, qual não tem essa acessibilidade à arte, porque a arte, querendo ou não, às vezes ela acaba sendo cara, porque não é todo mundo que vai ter... A arte é um bem de consumo da elite ainda? Hoje em dia eu acredito que ainda sim, sabe? Porque para você colocar uma criança em uma escola de balé, por exemplo, você vai ter que desembolsar certo valor. E uma escola de balé não fica só em uma mensalidade. Vai ter outros
atributos Outros aí, custos. outros custos, sabe? E aí acaba sendo algo caro, Inviável para a população de um modo geral, né? sabe? Assim. E então, o município poderia sim fazer um projeto voltado para o balé, tipo uma escola de balé em comunidades, sabe? Seria bastante interessante, porque todo sonho de menina geralmente é fazer balé, sabe? Então, assim, eu acho que deveria ter esse olhar, um olhar mais sensível para projetos para a cidade. E eu não falo só voltado ao balé, mas, por exemplo, ao teatro, a uma arte-cultura em geral, As artes sabe? plásticas. Artes plásticas, musicalização, sabe? Quantas crianças não tem em casa que tem vontade de tocar um violão, tocar um piano, Sim. sabe? Assim, em projetos que eu já participei, eu ministrava tal modalidade, só que naquela modalidade que eu ministrava, ali eu descobria já outros talentos para outras modalidades. Por exemplo, as artes plásticas. Crianças que desenham muito bem. Sim, naturalmente, né? Naturalmente, sem saber que técnica é aquela. E elas já sabem reproduzir, sabem criar, sabe? Crianças que gostam muito de dançar. Ano passado mesmo, eu estava em um projeto, Sim. ministrando aula de teatro, e descobri que uma aluna minha cantava maravilhosamente bem. Aí eu peguei ela e a gente começou a treinar. E acabei escrevendo ela em um projeto que um dos shoppings aqui da cidade estava fazendo, e aí ela foi participar desse projeto. Para ela, aquilo ali, nossa, foi algo grandioso, sabe? Ela está naquele... engajada ali junto com outras crianças, participando daquilo, sabe? Porque era um sonho dela. Sim. Então, ela participou, saiu super feliz, sabe? E a gente acaba ficando feliz também em saber que aquela criança, ela tá feliz. Então, deveria sim ter projetos aonde desse acesso às pessoas em participar, em estar vivendo arte. Sim. Por Desenvolver exemplo, as habilidades, as afinidades, né? tanto desenvolver habilidades, como também poderia ter, tipo, amostras na cidade de teatro, de dança, de música, sabe? Festivais onde as pessoas pudessem ter acesso, ou de graça, ou com um valor simbólico, sabe? Sim, um valor pagável, né? Você acha que Conquista hoje ela é carente de arte e de cultura, especialmente para a população economicamente vulnerável? Vamos pensar tanto nos pais dos alunos, quanto nos alunos da rede pública. Você acha que Conquista hoje é carente desse tipo de evento? O acesso para essas pessoas hoje ele é difícil? Muito, assim, pelo que eu vejo, eu não vejo, assim, eu não vejo festivais na cidade, sabe? Onde poderia ter, e principalmente voltado para esse público das crianças e adolescentes. Sim. Algo que fosse infanto-juvenil, eu não vejo isso na cidade, sabe? Sim. Essa proposta. E essa proposta seria bastante interessante, porque para a formação de um bom cidadão, eu volto a falar que a arte tem que ser inserida nas séries iniciais. Então, se uma cidade como Vitória da Conquista, com uma população desse porte, houvesse mais oferta de arte para essas crianças, esses cidadãos, eles sim ia crescer cidadãos melhores. Com certeza. Isso é, sem sabe? dúvida. Eu acredito nisso. Eu sinto falta hoje aqui em Conquista, fugindo um pouco dessa questão da educação e da arte no ambiente escolar, no âmbito escolar, eu sinto falta do surgimento de novos artistas locais e que produzam arte e cultura de uma forma mais personalizada não, de uma forma mais, uma cultura que representasse a cultura regional, uma cultura que fosse produzida aqui com elementos daqui, onde a gente pudesse ouvir ou ver e enxergar Vitória da Conquista, enxergar a nossa região.
Eu não sei se você tem a mesma sensação, mas eu sinto falta disso. No começo da década de 90, eu sempre gostei de rádio, e eu tinha radinho de pilha quando eu era menino, e aí às vezes eu acordava às 6 horas da manhã para ouvir rádio. E ali eu ouvia alguns cantores da terra, algumas músicas da terra, eu não sabia de quem se tratava, mas achava a música fascinante, achava a letra maravilhosa, é algo que você não ouvia na televisão, é algo que você não ouvia na rádio aberta, em outros horários horários nobres, vamos dizer assim, da rádio. Então, assim, eu sabia que ele estava cantando Vitória da Conquista, que ele estava cantando a região. E eu não vejo mais surgirem novos artistas para cantarem Vitória da Conquista e a região e a nossa cultura. Você tem essa mesma impressão ou você acha que sim, esses artistas estão aí e só não são vistos? Hoje em dia a gente vê esse certo vazio, né? Assim, porque querendo ou não, a gente sempre está nos ambientes, está em certas localidades e a gente acaba não vendo esses artistas, certo? Um artista que tem uma certa identidade, que você acaba Identificando? se identificando, sabe? Se vendo ali Sim. com aquele artista, assim. E hoje em dia a gente não vê isso, sabe? A gente vê muito artistas que acabam reproduzindo obras de outros artistas e a gente não vê, assim, aquele despertar, assim, no meu olhar, produção, para criação, sabe? Sim. Para aquele artista, assim. Sim, sim. E deve ter, assim, com certeza, deve ter muito talento aí, Escondido, porém está escondido, perdido. E aqui a gente poderia despertar isso, né? Assim, porque muita gente fala assim, vai viver de arte? Vai viver de quê? Sabe? Então, assim, se a cidade proporcionasse com editais, talvez esse pessoal aparecesse. Sabe? A escola seria um local, um espaço para que esses talentos se desenvolvessem? A escola, sim. Sim. Eu acho que, na minha visão, eu acho que é o primeiro meio. Sim. Sabe? Em turmas de escola, aonde talvez até as próprias escolas também poderiam fazer projetos vinculados a alguma entidade. A gente pode ver isso, né? E assim, despertar as crianças. Eu tenho mesmo uma mania e eu adoro fazer show de talentos. Por onde eu passo, por projetos. Sim. Sabe? Show de talentos. Dali você vê a potência que existe nas crianças. Tem criança que tipo assim, professor, não vou fazer isso não. Eu falo assim, escolha uma música, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Como é que você gostaria de fazer? Sabe? E dali você descobre um novo talento, você descobre um artista, sabe? E das pessoas virem falar assim, nossa, ele é muito bom, nossa, ele é muito bom, muito bom. E tem muita criança talentosa aí, não tem? Sabe? Tem muita criança talentosa. Eu costumo falar que todas as crianças são talentosas, sim. sabe? E assim, só basta despertar aquilo ali, aquele olhar para ela. Você tem uma experiência de arte e cultura com crianças carentes aqui em Vitória da Conquista, né? Sim, sim, sim. Fala um pouquinho pra gente. Eu já passei por vários projetos Sim. aqui na cidade. E o último que eu faço um trabalho na Pastoral do Menor. Vinculado à Igreja Católica. Vinculado à Igreja Católica, Sim. que é a Pastoral das Graças. Sim. E lá eu estou já tem 5 anos. Entrei por um projeto, depois fiquei em outro, depois passei por outro. E assim, é muito bom estar dentro da Pastoral do Menor. E assim, você acaba vendo, quando você conhece aquela criança, que você vê toda aquela dificuldade ao redor daquela criança, o mundo que aquela criança vive, muitas vezes um mundo de tristeza, Sim. de escassez, de violência, de ser incapaz, porque muitos se acham isso. Sim, sabe? baixa autoestima. Incapaz, com a autoestima lá embaixo, sim. sabe? Insegurança. E aí você chega e você desperta ela que ela é capaz de fazer aquilo.
sabe? Se sente confiante. Se sente confiante, confortável aquilo. Quando ela auto se policia naquela modalidade que ela faz. Sabe, quando eu vejo os meus alunos no palco, hoje em dia, alunos que começaram há 5 anos atrás, Sim. e que você vê hoje em dia, eles próprios se corrigindo, falam assim, ó, você errou nisso, ó, você falou isso, não era para falar isso nessa hora, você errou a tal marcação, sabe? Sim, eu falo assim, olha só, tudo que eu falava no início, hoje em dia eles falam para eles próprios, porque eles aprenderam aquilo. Eles desenvolveram autonomia. Sabe? Né? Desenvolveram autonomia. Bacana. Quando eu falo assim, ó, vocês vão apresentar hoje sozinho, porque eu não vou poder ir. Vai um responsável com vocês. Vocês sabem como é que é. Sabe? Vocês vão olhar o espaço, fazer isso, isso e aquilo. Ele já tem essa capacidade de ir apresentar sozinho. No ano de 2017, a gente teve uma mudança na pastoral e um dos refúgios foi eu pegar as crianças e sair pela cidade apresentando. Então, de uma apresentação que a gente fez, que era voltada ao folclore brasileiro, dali surgiu vários convites para vários lugares. As crianças amaram fazer aquilo, sabe? Sim. Porque eles queriam ser vistos. Sim, sim. Sabe? E assim, eles adoravam, eles ficavam na pastoral, sabe? Se arrumando, se maquiando, fazendo isso, fazendo aquilo. E assim, era muito divertido, sabe? E eles acabaram apresentando em vários lugares na cidade, sabe? Para pessoas da classe baixa, sabe? A gente ia para o meio de praça, a gente ia para bancos, a gente ia apresentar para pessoas importantes, sabe? E elas se sentiam felizes em todos os lugares. Imagino. Sabe? Imagino. E assim, a pastoral do menor, ela mudou muito a minha visão, assim, nessa parte teatral. Porque você vê que não é só aquela criança que tem uma família, que tem uma vida já estável, só ela pode ter uma aula de arte, sabe? Sim, não. Sim. Aquela criança também, que mora em uma certa periferia, ela pode ter acesso sim àquela arte. E ela pode desenvolver qualidades igual qualquer tipo de criança. Ela tem as mesmas condições físicas, cognitivas, os mesmos desejos de desenvolverem essas habilidades, esse conhecimento. As mesmas condições, sabe? Porém, muitas vezes a gente fala isso, né? A rede, por exemplo, municipal, a gente não tem muito acesso, sabe? Porque ele não tem essa oferta. Porém, uma classe mais alta, vamos colocar assim, ela tem sim esse acesso. O pai pode pagar uma aula de teatro, a criança pode fazer 2 a 3 vezes na semana, uma aula de balé, uma aula de canto, sabe? E essas crianças não têm. Elas têm a partir de um projeto, uma entidade, entendeu? Então, a gente deve sim ter esse olhar, essa sensibilidade com essas crianças, porque eles vão ser, sim, nossos futuros cidadãos. E a cultura e a arte, de um modo geral, seria mais um elemento para prepararmos esses cidadãos para assumir suas funções sociais posteriormente. Na formação do cidadão. Bacana. E como você vê o contexto artístico e cultural em Vitória da Conquista, no sentido do que vem acontecendo, do que vem sendo ofertado, tanto o que é produzido na cidade quanto o que vem de fora? Você acha que deixa a desejar? Você acha que é o suficiente? Você acha que a Conquista tem espaços adequados para essa oferta? Ou alguma coisa pode ser melhorada? Como você enxerga isso hoje em Conquista? Assim, os espaços poderiam ser mais diversos, poderiam ter mais espaços na cidade adequados para certos tipos de apresentações. A cidade poderia, sim, ter mais ofertas de espetáculos, sabe? De artistas da cidade, porque, querendo ou não, vem muito material de fora e os de dentro da cidade acabam ficando apagados, sabe? Assim, então a cidade ela poderia sim ter algum projeto voltado para os artistas da terra, onde a gente pudesse ver esse artista ter mais visibilidade, sabe?
Não ser aquele artista que canta só em barzinhos, sabe? Poderia ter festivais voltados para a música. Para descobrir novos talentos. Para descobrir novos talentos. Para encorajar os novos talentos. Para encorajar os novos talentos, sabe? Não só festivais na área da música, como no teatro, na dança. E o que eu vejo muito acontecer aqui em Vitória da Conquista, que quando acontecem esses festivais, são de entidades particulares. Sim, sim. Sabe? A gente não vê, assim, uma... Ou seja, quem tem grana para acessar esse tipo de curso, esse tipo de conhecimento, é que vai ter acesso aos eventos. Exatamente. Sabe? Assim... Então, poderia ter mais essa oferta aí, né? De artistas da terra propiciar espetáculos para a comunidade de um modo geral, né? E eu espero que isso aconteça, porque, como você disse, cultura e arte são elementos da identidade de um povo, fazem parte de qualquer sociedade humana, são elementos de expressão da própria cultura, pode ser um elemento de formação dos jovens. Então, é algo importante, é um fator, é um elemento importante para a formação da sociedade e formação dos cidadãos. Então, pessoal, Bruno Ribeiro deu a voz aqui para a gente, deu um pouquinho de sua experiência, de seu conhecimento. E eu quero deixar um grande abraço para vocês, agradecer mais uma vez por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço em estar aqui falando um pouquinho da minha vida aí, né, nessa área artística, né, poder falar um pouco, né, mostrar um pouco do que é a realidade hoje em dia. Mas foi muito bom estar aqui com você, com vocês aí. Foi muito bom. Bacana. Se a gente tiver outra oportunidade, estaremos aqui novamente para pontuar o que ficou faltando. Beleza? Beleza. Pessoal, beijo, grande abraço. Tchau, hein? Até a próxima. Até mais.